nós temos, nós temos um YouTube da missão. Eu estou a ver se consigo gravar lá e depois enviar para vocês. Uh, Básica, ok, estamos. y último para terminar, gosto de este libro porque como es un Nuevo Testamento, trata de Cristo. Exato. Porque a Ah, veces en la iglesia vamos a iglesia y no vamos a buscar a Cristo, no vamos a ver a vida de Cristo, no vamos a conocer a Cristo. Y si no en la iglesia no salimos llenos de Cristo, pues en la semana menos vamos a procurar una exatamente. vida Exa- cristiana. Exatamente. Ah, o curso basicamente é o que nós vamos fazer com este curso é primeiro fazer uma introdução. Esta aula hoje seria exata, é fazer uma caracterização da Palestina. O que é Palestina? Palestina é o termo romano para a zona da Judeia, de Israel. Por isso, quando hoje nós ouvimos falar palestinianos, a Palestina é aquela zona de toda a zona de Israel, que foram os romanos que deram no século III antes de Cristo, do século III depois de Cristo. Então nós iremos falar sobre a caracterização da Palestina, a transição da, do Novo para o Velho Testamento, porque é muito interessante. Porque é que nós estamos a fazer? Porque nós vimos um Velho Testamento escrito em hebraico, com uma cultura israelita dominada pela Babilónia, e depois passamos para um Novo Testamento que é escrito em grego, Ajá. dominado pelos romanos, e que é completamente diferente. O que é que se passou? É que entre o Novo e o Velho Testamento há um período chamado interbíblico, que é o período de 400 anos. Exacto, que no hubo palabra. Que exatamente, que não houve, Deus não falou pelos profetas, mas aconteceram Exactamente. várias coisas, nomeadamente esta transição da língua grega, da língua hebraica para a língua grega, os vários impérios que surgiram. Houve também literatura que foi escrita e que os católicos incluem no seu cânon. O cânon é os livros da Bíblia, né? É a regra. Incluem no seu cânon, considerando-os não como livros inspirados, ou seja, não como livros inspirados diretamente por Deus, mas sim como livros que ajudam a interpretar Historia, sí, a historia. história e que ajudam a interpretar os outros livros. Primera y segunda de Macabeo, Tobías, todos estos libros. São 7 livros. É a primeira e a Exacto. segunda Macabeus, Tobias, Judite, o Eclesiástico, Ajá. eh, Judite, são 7. Son Nós vamos siete, sí. falar. É nesses livros que surgem algumas das doutrinas que a Igreja Católica apoia, de algumas das suas doutrinas, nomeadamente a doutrina da oração pelos mortos, porque, por exemplo, Macabeus fala sobre isso, mas que não, esses livros não foram considerados como inspirados por Deus. E a Igreja Exactamente. Católica não considera-os inspirados por Deus, mas coloca porque são os livros que ajudam a interpretar os outros, então são livros históricos. Vamos falar Exacto. esta transposição, como é que aconteceu esta transposição, fazer uma caracterização rápida do, da transição do novo do velho para o Novo Testamento. Pronto, o Novo Testamento é um conjunto de 27 livros, escrito por 8 pessoas, inspiradas por Deus, que escrevem o início do cristianismo. Ele relata a história desde o nascimento de Jesus até o final do primeiro século. Nele podemos ver o início da Igreja cristã e encontrar a profecia dos últimos dias contidas no Apocalipse. Eh, Pronto, basicamente o que nós vamos falar, depois iremos aprofundar isto mais quando tiver todos. Vamos falar sobre a característica deste período. Lá está aquilo que eu estava a falar sobre o período interbíblico. Explicar o que é o período interbíblico, os grandes impérios, persa, grego. Pronto, isto é basicamente a aula de hoje era falar sobre as províncias, que é muito importante. Nós também temos a noção das províncias, não é? São 5, que é Judeia, Samaria, Decápolis, Galileia e Pereia. Não é? E havia um conflito bastante entre Samaria e Judeia, explicar porque é que este conflito, que era patente no Novo Testamento. E vamos falar. Eu estou a passar muito rápido, irmã, porque isto depois nós vamos, na próxima aula, quando tivermos todos, vamos abordar isto com mais profundidade, está bem? Exacto, exacto, está bien. É só para a irmã ter uma noção que nós iremos falar.
pronto, falar sobre estas províncias, Judeia, pronto. A Judeia, capital de Jerusalém, tinha 25 mil habitantes, nas festas chegavam a 180 mil, nomeadamente quais são as grandes festas de peregrinos. Era a festa da Páscoa, Pentecostes, a festa dos Tabernáculos, eram as três grandes festas. Vamos falar sobre os grupos políticos, nomeadamente sobre os fariseus, como é caracterizá-los, quem é que são, os saduceus. Pronto, isto é tudo aquilo que nós hoje iríamos falar. E falando sobre a sua teologia, os lotos, os sénios, herodianos, os samaritanos, pronto. Pronto, e aqui as instituições religiosas, a sinagoga, como é que surgiu a sinagoga, o culto na sinagoga, como é que era organizado, o templo, pronto. O sinédrio, quer dizer, isto era é uma aula muito grande. Sí, sí. O Conselho o Conselho tinha 70 membros, porque é que fazia parte do sinédrio. O Talmud, o que é que era o Talmud? O Talmud era uma coleção de doutrinas que os escribas seguiam. Ou seja, era a interpretação das escrituras por parte dos escribas, não é? E era muitas vezes os judeus, quando citavam a lei, citavam era o Talmud, não era a Bíblia, não é? Exactamente, sí. A Septuaginta, pronto, tradição oral, pronto, depois vamos falar um pouco sobre a economia, ou seja, o que nós iremos dar na lição 2, que, que, que nós depois vamos ficar para a semana, é falar um pouco do enquadramento histórico, dar um panorama do que é que estava a acontecer, não é? Depois desta lição, iremos entrar, então sim, no cada um dos livros da Bíblia. O Novo Testamento tem 27 livros, não é? Um dos exercícios que eu quero que os irmãos decorem é os livros do Novo Testamento, são 27, não é fácil, não é difícil. Vamos tentar decorá-los, não é? Mateus, Marcos, Lucas, vamos falar sobre a sua estrutura, como é que o Novo Testamento está estruturado. Está estruturado basicamente em quatro evangelhos, um livro histórico, temos 13 epístolas paulinas, temos depois 7 epístolas pastorais e o livro de Apocalipse. Es- Diga, diga. Diga, irmã. no, que exactamente es así. É. Vamos explicar depois, quando entrarmos em cada um dos livros, não explicar teologicamente o livro que é, por causa vamos falar sobre o tema principal do livro, como é que o livro está dividido, as principais divisões, o autor do livro, onde é que ele estava, onde é que foi escrito. Por exemplo, no Novo Testamento temos algumas cartas que são consideradas cartas da prisão. Explicar porque é que são chamadas cartas da prisão, o objetivo de cada uma das cartas, e depois vamos livro por livro, ou seja, vamos tentar percorrer cada livro do Novo Testamento. Então, seria uma aula introdutória, que seria esta aula, que é fazer um panorama do Novo Testamento, assim, desde a da sua constituição política, religiosa, os grupos religiosos, como é que estava dividida, caracterizar também as províncias. Depois iremos entrar especificamente em cada uma das divisões do livro do Novo Testamento. E este será o plano de estudo, que serão cerca de 40 lições. 40 horas, aliás, 40 horas. ¿Este curso consta de 40 horas o más? Este são 40 horas. Este do Novo Testamento são 40. Pensé que era más horas porque el libro es muy, muy Mas corto. eu não tenho aqui o manual, porque eu também não trouxe. Eu acho que eu trouxe. Mas o manual diz que são 60 horas. São 60 horas. Acho que são 60. Veja aí. Está no manual quantas é que são. O 40 horas era o Teologia de Estudo da Bíblia. Estes são 40. Este livro são de 40, são 60 horas. É isso. Está bien, yo no, Depois no. eu para a semana apresentarei isso mais faladamente.
Mas a ideia é esta. Depois, por exemplo, quando fomos falar sobre os evangelhos dividem-se em dois grandes grupos. Temos os evangelhos chamados evangelhos sinóticos Exacto. e o evangelho que não é não sinótico. Dentro dos evangelhos sinóticos temos Mateus, Marcos e Lucas. Vou explicar porque é que se utiliza o termo sinótico. E temos o evangelho de João que não é sinótico. Sinóticos são evangelhos que relatam os mesmos, mais de 60% dos mesmos acontecimentos, mas de perspectivas diferentes, ou seja, de óticas diferentes, porque cada um dos evangelhos apresenta Jesus de maneira diferente. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, que não foi o primeiro evangelho a ser escrito, o primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. O primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi Gálatas. Pues Uh, Gálatas. sim, sim, sim. Ah, ok. Depois este foi o Evangelho de Marcos, e criou-se que Marcos é o mesmo Marcos, João Marcos, que foi na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo até a Grécia, até a Greta, a ilha de Es- Greta, e depois que voltou para trás. exactamente. Después Né? Pablo no quería nada con él E depois Paulo não y, queria nada com ele foi com Barnabé para o Ocidente, y Oriente. después sí quería con él. Y después ya pidió que trajeran a Marcos, porque era útil Exatamente. para la obra. Exatamente. E nós vemos isso na segunda carta do Timóteo, quando Paulo fala para trazer a capa e trazer João Marcos, não é? E João Marcos Exactamente. foi o primeiro a escrever o Evangelho. Eh, Ok. o primeiro Evangelho a ser escrito foi Marcos, depois foi Mateus. Há quem diga que Mateus foi buscar uh, muito material do Evangelho de Marcos. Por isso é que Mateus e Marcos são muito idênticos. Só que Mateus, como era apóstolo e como teve contacto direto com aqueles acontecimentos, ele foi acrescentando algumas coisas relatadas por Marcos. Por isso é que o Evangelho de Mateus é maior. Por outro lado, o Evangelho de Mateus tem uma estrutura diferente. Porquê? Porque Mateus apresenta Jesus como rei, o Messias Es- rei, da linhagem de Davi. Isto porquê? Porque o Evangelho de Mateus é, foi escrito para todos, não é? Mas o seu principal público naquela altura eram os judeus. Então o objetivo era realmente provar que Jesus era da linhagem de Davi. Porquê? Porque os judeus estavam à espera de um rei. Então ele apresenta Jesus como um rei. Por outro lado, a própria estrutura agora de uma forma teológica, já posso aprofundar um pouco mais com a irmã, a própria estrutura que Mateus utiliza do seu Evangelho, que é também considerado o Evangelho dos ensinos de Jesus. É, nós vemos teologicamente que o Evangelho de Mateus está estruturado basicamente tem cinco ensinos, grandes ensinos de Jesus, ou sermões. Temos o Sermão do Monte, o sermão, o envio ao 70, que é o sermão missionário. Depois temos o sermão parabólico, o sermão à igreja, os sermões escatológicos, em que todos eles começam que Jesus ensina. São cinco sermões, ou seja, são cinco grandes sermões que Jesus fez. Depois temos, entre os sermões, temos a história, narrativas, são cinco por cinco narrativas. Temos um prólogo e temos uma conclusão. Se nós somarmos esta divisão, dá os 12. E o 12 era um número importante para os judeus. Ou seja, um judeu que lesse o Evangelho e percebesse esta estrutura, ele percebia rapidamente esta estrutura e entendia qual era o objetivo teológico do Evangelho de Mateus, que era apresentar Jesus como o Messias, o prometido, o Rei. Uh, mas isto é um bocado complicado estarmos a falar sobre isso, mas se a irmã for ver, vai ver, procurar na internet, ou até alguns livros falam sobre os cinco sermões de Mateus, você vai ver, principalmente começa com o Sermão do Monte, né? El, Que el más conocido que tenemos, no, Sermón del Monte. é, mas não, é muito interessante que este Sermão do Monte não foi no monte exatamente. Diz que Jesus subiu ao monte, ou uma elevação, o termo lá é elevação, e pregou. Porque se nós formos ver o Sermão do Monte ligado, por exemplo, com Lucas, Lucas fala que é o Sermão da Planície, são iguais.
Mas pronto. Agora vamos à introdução, que é aquilo que nós estamos aqui. Então, Mateus apresenta Jesus como rei. Lucas apresenta Jesus como homem. Ou seja, a perspectiva do homem, o filho do homem. Então é um evangelho também histórico, é um evangelho que mostra muito a humanidade de Jesus. Por isso é que o evangelho de Lucas vai falar sobre o nascimento de Jesus, sobre o nascimento de Maria, para mostrar a humanidade de Jesus. Não é? Quando, por exemplo, o evangelho de Mateus fala sobre a perspectiva do nascimento de Jesus, sobre a perspectiva dos anjos adorarem o rei, do cumprimento das profecias sobre o rei, de Isaías. Aqui no Evangelho de Lucas, nós vemos, o Lucas era um historiador, Lucas não foi apóstolo, foi um dos companheiros de Paulo, era médico também, vai apresentar o Evangelho de Lucas como o Evangelho de Jesus, apresenta Jesus como homem, né? E é um evangelho muito, muito interessante. O Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo. Né? É um Evangelho que é muito dinâmico, é um Evangelho muito narrativo, mas apresenta Jesus como servo. O seu objetivo de Marcos era apresentar Jesus como servo, para servir. E estas três facetas, rei, homem, servo, eram as características que o Messias tinha que ter. Né? Estavam contidos. Estes são os evangelhos sinóticos. Depois, no evangelho de João, Jesus é apresentado como Deus, como Logos, como o Filho de Deus, o Deus que enviou. Né? É um evangelho também muito interessante porque mais de metade do evangelho é um relato da última ceia de Jesus. Se nós vemos, temos mais de metade do Evangelho, a última ceia de Jesus e depois a crucificação e a ressurreição. Quando, por exemplo, o Evangelho de Marcos, não, o Evangelho de Lucas é um Evangelho histórico, conta muitas histórias. E basicamente então, nós temos aqui então os Evangelhos, cada um apresentando Jesus de maneira diferente, o peso teológico de maneira diferente, mas é assim que nós vemos. Depois, dentro da estrutura da divisão dos livros, nós já vemos. O Evangelho de Mateus é dividido então por o Sermão do Monte, o Jesus envia os seus discípulos, 2 a 2, às cidades de Jerusalém. Depois tem o Sermão Parabólico, em que Jesus fala sobre várias parábolas. Temos depois o sermão às igrejas, que Jesus fala, quando Pedro diz sobre a igreja, ele diz sobre esta pedra fundarei a minha igreja, não é? Quando Pedro diz tu és Jesus, o Filho de Deus, ele diz sobre esta pedra fundarei a minha igreja. Depois o sermão escatológico, Mateus 24. Depois temos a morte e a ressurreição de Jesus e depois a grande comissão. E é muito interessante que a grande comissão é a conclusão de todo o ensino de Jesus, todo o ensino que destes 5 sermões, Jesus, depois da ressurreição, o que é que ele diz? Toda a terra, todo o poder é dado no céu e na terra, portanto, ide e ensinar, ide e fazer discípulos todas as nações, ensinando-os a guardar estas coisas até que eu vos tenho, até que eu venha, não é? A ideia de fazer o discipulado, ou seja, o ensino de Jesus visa nós depois multiplicarmos fazendo discípulos. Alguma dúvida, irmã? No, hasta aquí no. É, Información que ya también tengo, ¿no? exatamente, é uma revisão rápida. Uma revisão Eh, rápida. Depois temos o livro de histórico, que é o livro de Atos. Nós Atos. iremos aprofundar depois isto mais rapidamente. O livro de Atos começa com a ascensão de Jesus, depois a igreja em Jerusalém, o Pentecostes, depois vemos que a igreja, entretanto, é início da perseguição, a igreja é espalhada por todo o Império Romano, depois Pedro assume o papel de destaque, conversão de Paulo, e a partir do versículo 13, capítulo 13, aliás, Paulo, as viagens missionárias de Paulo. São 3, depois a última ida a Roma,
e é o livro de Atos, que é o início da igreja, que foi escrito por Lucas, que é o segundo tratado. Enquanto o Evangelho trata da vida de Jesus, o Atos trata da vida da igreja, o início da igreja. Depois temos as cartas de Paulo, Romanos. Nós vamos explicar a estrutura de Romanos, vamos explicar exatamente qual é o objetivo. Dentro das cartas de Paulo temos as cartas gerais, que ele escreve às igrejas, como como Romanos, Coríntios, Efésios, como Gálatas, que é a região da Galácia, Tessalonicenses. E depois temos cartas também que Paulo escreveu diretamente a pessoas, são as chamadas cartas pastorais, como é o caso de Timóteo, Tito e Filemão. Dentro das cartas gerais temos depois também as cartas à prisão, sendo que uma carta pastoral também é considerada uma carta da prisão, ou seja, Paulo escreveu da prisão. Quais são as cartas da prisão? Temos a carta de Filipenses, temos a carta de Filemão e temos a carta de Colossenses e a primeira carta de Tessalonicenses. São as cartas chamadas cartas da prisão. Paulo escreveu da prisão, quando esteve preso. E sabemos que Paulo esteve preso, pelo menos, em 3 lugares. Primeiro, esteve preso em Cesareia, né, quando fugiu fugiu não, quando ele apelou a César, e então depois lá o governador enviou para Cesareia para ser governado pelo o cônsul da província. Sabemos que ele teve preso também em Éfeso, e sabemos depois que ele também teve preso em Roma, né? Então, dentro das suas prisões, ele escreveu algumas cartas. Depois temos outras cartas que foram escritas por outros, como é o caso de Pedro, como é o caso de Tiago, Judas e João, né? Basicamente escreveram cartas. Depois temos um livro do Apocalipse, pronto, que é um livro que fala sobre a vinda de Cristo e o final dos tempos. Pronto. E isto é um panorama assim muito, quase uma súmula do Novo Testamento, qual nós vamos entrar depois mais aprofundadamente em cada um destes assuntos. Há uma dúvida, irmã? Alguma coisa que queira fazer, alguma dúvida que tenha em relação a estes assuntos? No, no, hasta ahora vamos bien. Só estou a tomar algumas notas e bom. Pronto. Irmã, isto nós vamos, isto depois é o que eu estou a dizer. Depois nós, quando formos mais com calma, cada um dos livros, cada uma dos assuntos, nós depois iremos aprofundar um pouco mais este tema. Perdão. Irmã, olha, eu se calhar hoje ficaria por aqui, porque depois também, como eu disse, eu gostava de iniciar com todos. Eu amanhã vou falar e para a semana a ver se a gente então teria mesmo a aula com todos, a ver se também já estaria todos, está bem? Pelo menos a Ah, ya Gabi, que o está bien. Mateus. Está bem, irmã? É Sí. só para não estar agora a dar uma aula e depois estar a repetir, não é? Eu acho que não vale a pena. Estamos em primeira, seria bom estarmos todos. Está bem? Y tenemos que seguir a promover este curso de teología a la Sim, iglesia, pastor, vamos lá. porque es preciso que la iglesia conozca un bocado más la palabra de Dios y sobre todo que conozca a Cristo, porque nos adoramos a Cristo, porque Sim, porque sim. no somos cristianos, ¿no? Es muy importante, para mí eso es muy É importante, ¿no? mais, De é la mais, iglesia tenemos que salir adorando a Cristo, no tenemos que salir de la iglesia acreditando ainda más en Cristo y por qué somos cristianos. Y e ahora este curso que es de Nuevo Testamento é muito interessante. É um curso es muito muy interessante. interesante, sí. Amanhã a gente irá falar. Irmã, podemos terminar então com uma palavra de oração? Sí. Pai, obrigado, Senhor, pela vida da tua serva Angelina, obrigado pela vida de Mateus, do Éder, da Cabi, também do Magno, Senhor, que na próxima semana possamos estar todos juntos para estudar e aprofundar mais esta questão que a tua serva falou, realmente, quem tu és, a tua palavra, para podermos manejar bem a tua palavra, podemos saber exatamente o que estamos a dizer e dizer de acordo com aquilo que tu queres, não de acordo com aquilo que nós queremos ou daquilo que as pessoas querem ouvir. Abençoa-nos, Senhor, abençoa também este dia, ainda a reunião de homens que vamos ter, também amanhã o culto, a ceia, que seja tudo, Senhor, para a tua honra e glória. Obrigado, Senhor, por a nossa igreja.
Em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Oremos. Bom, pastor, que tenha Até um amanhã. excelente sábado. Até amanhã. Excelente sábado para si, tá, irmã? E obrigado. También. Tá, Deus. Cumprimentos a irmã Sara. Eu dou. Seguro. Chao, pastor. Dios abençoe. Obrigado. Chao.